galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Meu Petit Poisson. Tá rolando mais o Mais Legal D, essa coluna que ela funciona um pouquinho diferente. Essa coluna é mensal. E pra quem não sabe, se é a primeira vez que você tá chegando, tá acompanhando essa coluna aqui no blog, ela funciona da seguinte forma: todos os meses o blog posta algumas resenhas, né, durante o mês, enfim. E aí, no caso, esse vídeo é o Mais Legal de março. No mês em questão, em março, eu postei algumas resenhas e no início de abril eu fiz uma enquete perguntando quais dos livros, né, qual dos livros, melhor dizendo, que o blog resenhou, vocês gostariam que virasse esse bate-papo, um vídeo falando mais do livro, né? E é o que eu sempre faço. Se o livro é uma série, eu conto um pouquinho do anterior, minha expectativa para a leitura do próximo. Se ele não for uma série, se ele for livro único, dou dicas de livros parecidos ou não. Enfim, né? Eu sempre faço essa brincadeira aqui nessa coluna. E aí, em março, vocês, né, votaram em diversos livros. Foi um mês com coisas bem ecléticas. E o livro que ganhou foi esse aqui, o Rainha Exilada, que é o segundo livro de uma série, que é a série dos Sete Reinos, cujo primeiro livro já foi resenhado aqui no blog também. Ele se chama O Rei Demônio. Deixa eu ver se tá aqui. Eles botaram aqui os livrinhos, eu não sei se vai dar pra ver legal, né? O Rei Demônio, a Rainha Exilada e os dois próximos livros que em breve devem chegar aqui ao Brasil, né, sendo traduzidos e lançados pela editora Suma de Letras, que é a responsável por essa série. Esse não é o primeiro livro da autora que eu leio. Eu já li uma outra série dela também, do Guerreiro, que eu... Gente, eu esqueci completamente o nome da série. São milhares de séries, eu lembro da capa, e ainda mais que o nome é diferente, mas é a mesma vibe. A autora gosta de criar esses mundos de reinos, coisas paralelas, e sempre tem o protagonista, é sempre ou alguém órfão, ou de repente tem um problema na família. Ela tem uma vibe meio com isso. E aqui nos Sete Reinos não é diferente. A gente tem o Dan, o Han Alistair, na verdade. Ele é uma pessoa que ele é bem assim, ele é um menino, deve ter uns 16, 17 anos. Ele mora na periferia desse reino, com a mãe e a irmãzinha. E ele é meio que um ladrãozinho, entendeu? Ele tem um nome bonito, uma coisa chique, mas a verdade é meio essa. Ele é meio que o rei da rua. E ele faz pequenos golpes para sustentar a família, enfim, a mãe, a irmã... A irmã não, né? Mas a mãe trabalha, tipo, num emprego miserável, que dá uma merreca. Então tudo que ele meio que ganha, as armações todas que ele faz, é para ajudar a mãe e a irmã. E esse é o nosso protagonista, que foi muito apresentado no livro anterior, que eu particularmente tive um grande problema com ele. Não gostei do personagem. Eu achei que ele é muito quer aparecer. É aquele tipo de pessoa que quando você tá na roda, sabe, você entra em algum lugar e é apresentado a um grupo de amigos, é aquele que você bate o olho e fala, não gostei dessa pessoa, não foi com a cara dela. E ele foi meio assim pra mim. Eu não sei se foi a autora, a tradução, enfim, né, porque como eu tô lendo um livro que não é da língua, né, não é original em inglês, às vezes na hora da tradução tem algumas modificações assim, mas o protagonista... A autora quis forçar ele, sabe? Como se ele fosse muito bom, muito maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Tarará. Não tem quem traduziu, eu adoro. Foram duas tradutoras. A autora quis forçar um pouco ele, sabe? Assim... Tipo, que ele fosse o bonzão, e isso não me convenceu no primeiro livro. Então eu tive muitos problemas no primeiro livro. Eu achei que a história foi muito morna por causa disso, porque mais de 50% do livro é narrado por esse menino, e a gente não bateu, não teve simpatia, sinceramente foi isso. Então assim, mas eu gostei, eu gosto do jeito que ela escreve, eu gosto do que ela criou, dessa questão de reino e tal. Então eu vim pro segundo livro, que é esse que eu tô falando aqui, que é o Rainha Exilada, meio que com esse pé atrás, né? Na verdade eu tava com os dois pés pra trás. E quando eu comecei a ler Rainha Exilada, foi uma coisa muito mais agradável, porque
o foco saiu do Han, outros personagens estão narrando, o que foi ótimo. Eu sei que muita gente não gosta de múltiplos narradores, mas, gente, isso foi muito bom, porque eu acho que se eu tivesse metade do livro só sendo narrado pelo Han, eu ia ter um tacardia, porque, tipo, de novo, aguentar um personagem que você não gostou dele ia ser muito difícil pra mim. Então, assim, ele aparece? Aparece, mas ele aparece bem menos. Outros personagens estão narrando, a situação do reino tá muito mais complicada, muito mais coisas estão envolvidas. E, assim, ele é uma parte importante da história? Claro que é, né? Porque, vamos lá, toda a história, se aquele protagonista, aquele personagem está aparecendo, é porque, de fato, ele é relativamente importante. Mas, assim, outras coisas de mais importância neste momento estão acontecendo e a gente só sabe por causa dos outros personagens narrando. Então a gente tem a princesa, que a gente ainda não sabe meio a ligação deles, né? A gente sabe, mas não sabe. É do tipo assim, a gente acha que mas em nenhum momento bateram o martelo e falaram isso. Então vamos esperar mais pra frente. A gente tem a princesa, é uma outra menina, a princesa é uma das outras narradoras. E ela tá num momento bem montanha-russa nesse livro, por isso, inclusive, o livro leva o nome dela, porque, na verdade, ela é uma princesa futura rainha já, né? A mãe meio que vai passar o trono, uma coisa, não vou dar muito spoiler não quero contar muito da história, mas é meio dessa parte. Então, o livro fala dessa menina, que é a princesa, e ela tá exilada, óbvio, por causa do título, mas assim, ela tem muitos pensamentos ao redor dela. Ela tá naquele momento como se ela estivesse numa grande encruzilhada. Se ela fizer isso, ela tem essa consequência. Se ela fizer aquilo, ela tem aquela consequência. Se fizer aquela outra, ela tem aquela consequência. E ela é uma menina, então no primeiro livro a gente vê muito essa mudança dessa personagem, principalmente, porque no primeiro livro ela é uma menina mimada, que ela, tá bom, eu sou a princesa, e daí eu quero, tipo, namorar, quero beber, quero comer, quero aproveitar toda essa riqueza que eu tenho e sou uma cabeça de vento, né? Só que no segundo livro ela começou a perceber que não, ela não pode ser essa cabeça de vento. Muitas coisas dependem das decisões dela. Então ela também nessa encruzilhada sem saber o que fazer. Os outros personagens, eles têm uma certa importância, eles aparecem, eles contam, mas são personagens que não vou falar muito deles, pra não estragar um pouco a história, mas são personagens que a gente já viu no primeiro livro, não são personagens novos, um ou outro aqui entra como novo, mas a grande maioria a gente já viu. O legal desse livro foi que ele se passa dentro de uma região do reino, que é como se fosse um campus, entendeu? Onde tem várias escolas, vários ofícios para você aprender e tá todo mundo lá. Então por isso que esse livro foi bem mais interessante. Além dessa quantidade de narradores mais interessante, toda essa pluralidade de versões e visões que a gente tem do reino, porque cada um traz um pedaço do que eles acreditam que é o melhor para o reino deles, né? Ou para aquela região do reino, vamos dizer assim, já que é um reino só. E a gente tem os inimigos e amigos e afins todos ali se batendo, porque você está na mesma região. Então a chance de eu encontrar alguém que eu não gosto é muito grande, né, gente? É diferente de, sei lá, eu moro no Rio e a pessoa que eu não gosto tá em, sei lá, Curitiba, tá em Manaus. Pô, eu preciso ir lá pro estado dela ou ela precisa vir aqui pro meu estado. Agora, quando tá todo mundo, sei lá, no mesmo lugar, tá todo mundo em Brasília, fica difícil, né? Brasília não é uma cidade tão grande assim, né? Uma cidade menor. Na verdade, é uma ideia bem campus mesmo, é tipo um vilarejo que tem vários colégios e é onde eles estão. Então, para aprender coisas novas, cada um por N motivos, a princesa tá ali para aprender também e para ganhar tempo para vir toda essa questão. Então, foi um livro que ele melhorou muito nessa questão de história. Muito melhor do que o primeiro livro. O primeiro livro estava muito confuso, a gente não entendia o que de fato era essa coisa do rei demônio e a história desses 7 reinos. Então aqui no segundo livro essa coisa deu uma melhorada, isso foi muito bom. Eu acho que a questão da narrativa e a história ter fluído muito melhor teve a ver com o fato do protagonista, que foi o Hans, ter diminuído a quantidade da presença dele. Então assim, quando ele não tá narrando, não necessariamente ele tá na história, porque pode ser uma pessoa que ainda não encontrou com ele hoje, ou não viu, ou ele não é interessante nesse momento. Então isso diminuiu bastante, isso fez, pra mim pelo menos, com que a história evoluísse numa velocidade infinitamente melhor do que no primeiro livro.
a história começa a ganhar uma profundidade. Eu acho que de uma forma geral todos os personagens deram uma evoluída, inclusive o próprio Han. Eles ficaram mais responsáveis ou mais inteligentes, eles eram muito bobinhos no primeiro livro, então foi uma coisa que eu gostei muito. O esquema já tá todo armado, porque agora são mais 2 livros para finalizar essa série. Então assim, o final deste livro foi uma coisa que pra mim foi muito mais interessante que o final do primeiro livro. Quando eu cheguei no final desse livro, eu perguntei assim, tá, e agora quando é que a gente sai o livro 3 pra gente poder realmente se empolgar e ler e querer continuar? Eu não pensei isso no primeiro livro, mas nesse eu pensei. Então eu acho que a partir de agora a autora vai ter que começar a fechar essa confusão toda que ela armou, claro. Explicar de fato a questão dos 7 reinos. A questão do rei demônio é muito importante. Ele volta a ser mencionado aqui nesse segundo livro, não com a importância histórica do que foi no primeiro livro, mas ele volta, então provavelmente o próximo livro vai falar sobre isso, até porque a gente já tem o próximo nome do próximos 2 livros, que é o Trono Lobo Gris e a Coroa Escarlate. Então assim, acredito, sem comentar muito minhas teorias da conspiração, é que no próximo livro vai rolar sim, se não um golpe de estado, vamos dizer assim, né? O trono vai ser conquistado, se vai ser pela princesa, se vai ser pelos inimigos dela, se vai ser por uma terceira pessoa que ainda não foi apresentada. Vai acontecer isso, então eu acho que não tem muito como fugir. E aí, dependendo de quem conquistar esse trono, a gente tem pro último o livro que vai ser ou a reconquista do trono, vamos dizer assim, ou se a princesa não ficar no trono, for outra pessoa. É óbvio que ela vai lutar pelo que é dela. Se for ela, eu acho que ainda vão continuar brigando pra tirarem ela do trono. Eu acho que novos personagens vão chegar. Tem uma coisa a ver com o sobrenatural também, bem legal. Uma coisa meio ligada à magia. Porque uma facção aqui dos personagens, eles são meio que xamãs, vamos dizer assim. Então, né, tem feiticeiro, tem essas coisas todas ligadas. Então eu acho que os próximos 2 livros, essa questão sobrenatural vai ser muito mais forte. E eu acho que a princesa vai ganhar mais destaque. Então eu acho que nos próximos livros, não vou dizer que nos 2, mas pelo menos no próximo eu acho que é ela que narra muito mais, com uma presença muito maior. Então assim, foi um livro que, em relação ao primeiro, ele melhorou bastante. Foi um livro que a autora realmente, assim, eu acho que ela acertou muito mais a mão aqui do que no anterior. Então se você de repente tá lendo, tá com a mesma sensação que eu tive, o livro não tá legal, não sei o que, vai, continua um pouquinho, dá uma força, porque o segundo livro tá bem mais interessante, tá outro livro, sabe? Realmente, assim, eu quase não ia ler o livro, mas eu falei, quer saber, eu vou dar mais uma chance, e não me arrependi. Foi muito bacana, eu tô bem ansiosa pro livro 3, como eu já falei pra vocês aí em minhas teorias. O final foi eletrizante, o ritmo tá bacana, a narrativa, o enredo. Então assim, a autora melhorou bastante aqui pro segundo livro, e eu espero que ela se mantenha no 3 e no 4, né? Porque não adianta nada melhorar no 2 e o 3 e o 4 cair a qualidade. Então assim, minha expectativa é essa. É que o próximo livro, os 2 próximos livros sejam tão bacanas quanto esse foi, que a história realmente ganhe um ápice aí no 3º livro, ou pelo menos a partir da metade do 3º livro pro fim, e a gente tenha uma história mais redondinha. Então acho que sim, novos personagens vão surgir, coisas vão, né, alianças e ideias vão ficar mais sustentáveis, assim, serão mais fortes, e a história vai melhorar. Então, gente, esse livro aqui tá bem bacana. Se vocês estavam esperando aí um pouquinho dessa resenha aí, falar um pouquinho mais desse livro para saber se vale ou não a pena continuar na leitura, eu vou indicar sim. Continuem na leitura, venham ler aí que essa questão, essa continuação aí dos 7 reinos. E em breve a gente vai ter a resenha aí dos próximos 2 livros. Eu espero mais pra frente aí, ou de repente até o final do ano, falar pra vocês, gente, valeu a série, é o que eu tô torcendo, beleza? Então, foi isso. Esse foi o mais legal de março, com o livro A Rainha Exilada, que é o segundo livro dessa série. O primeiro foi O Rei Demônio. Todos os 2 livros já estão resenhados no blog, então se vocês quiserem conferir um pouquinho das minhas opiniões sobre os 2 livros dessa série, já estão lá. A gente fica aguardando os próximos livros. E
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um curtir. Se é a primeira vez que vocês estão vendo um vídeo dessa coluna, tem vários vídeos, já tem quase 2 anos que eu faço essa coluna. Outros livros já viraram esse bate-papo, eu comentando um pouquinho mais. Livros de série, livros únicos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Mês que vem, em abril, eu volto. Aliás, em junho... Abril, maio. Gente, eu tô perdida. Em maio eu volto com o de abril, é isso. Então, se vocês quiserem, fiquem de olho lá no monpetitpoisson.com, porque é quando eu faço, assim que o mês termina, eu faço a enquete pra vocês votarem também. E aí, quem sabe, o livro vira aqui, essa coluna, vocês se divirtam aqui ouvindo um pouquinho mais do seu livro preferido ou do livro que você mais gostou daquele mês, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O blog tá nas outras redes sociais, além aqui do canal do YouTube. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram. Tem link para todos eles, então não se esqueçam de acompanhar o blog, soltar o seu veneno. Eu quero saber de tudo que vocês acham, se vocês gostam ou não gostam. E é isso, quando o vídeo terminar, aproveita aí os próximos vídeos, vem se divertir aqui no canal, porque tá assim, ó, tá cheio de vídeo para vocês verem, ouvirem e se divertirem, sabendo um pouquinho de tudo, beleza? Super beijo, até o mês que vem com essa coluna ou até o próximo vídeo aqui do Mon Petit Poisson. Tchau, tchau.